noite uma comemoração por um marco importante no maior projeto de construção de rodovia do estado. Um canal estreito no Texas mantém silenciosamente uma grande parte da economia dos Estados Unidos viva. O Porto de Houston recebe mais visitas de portos estrangeiros, mais navios vindos de portos estrangeiros do que qualquer outro porto do país. Mas agora está pequeno demais para os navios gigantes que dependem dele. Atrás de mim, há essas enormes máquinas de terraplanagem que estão trabalhando para limpar as areias da praia aqui. Então, o Texas está escavando o fundo do Golfo do México, removendo montanhas de areia para esculpir uma trincheira mais profunda. E se esse projeto der errado, o choque não ficará apenas no Texas. A artéria que alimenta a América. Vista de cima, o canal marítimo de Houston parece comum. Uma longa faixa reta de água cortando o Texas industrial. Mas as aparências não correspondem à sua importância. Esse único corredor planejado movimenta mais carga do que a maioria dos países lida em um ano. Mais de 200 terminais privados alimentam esse canal, formando uma corrente contínua de refinarias, fábricas de produtos químicos, pátios de contêineres e instalações energéticas que operam com precisão quase militar. A cada dia, petroleiros e navios porta-contêineres percorrem seus 84 quilômetros de extensão, transportando petróleo bruto, combustível para aviões, plásticos, aço, grãos e bens de consumo. Só em 2024, o canal movimentou mais de 50 milhões de toneladas de carga e mais de 4 milhões de contêineres de embarque. Tornou-se a principal porta de entrada da costa do Golfo dos Estados Unidos, lidando com quase 3/4 do tráfego de contêineres da região e sendo a âncora da vida econômica de Houston, a capital energética da nação. Sua influência se estende profundamente para o interior. Dutos conectados ao canal abastecem aeroportos, frotas de caminhões, serviços de emergência e polos industriais. Uma desaceleração nessa via fluvial pode repercutir pelo meio-oeste, atrapalhar cadeias de suprimento no México e apertar os mercados de combustível na costa leste. Poucos corredores de infraestrutura no país têm tanto peso estratégico. No entanto, o canal também representa um gargalo. Alguns trechos se estreitam para pouco mais de 161 metros, obrigando navios enormes a manobrar com precisão quase cirúrgica. Quando duas embarcações de grande calado se encontram nessas seções restritas, os pilotos contam com as forças hidrodinâmicas para separá-las suavemente. A manobra é tão peculiar que tem seu próprio nome, o Texas Chicken, uma dança ensaiada que não admite erros. Quando o canal ficou pequeno demais. A navegação moderna não esperou que Houston se adaptasse. Nas últimas 2 décadas, os navios que cruzam o Golfo do México tornaram-se mais largos, mais pesados e mais profundos. Impulsionados pela demanda global e pela necessidade de transportar mais carga por viagem, os navios Neo-Panamax, construídos para aproveitar cada centímetro do canal do Panamá expandido, agora definem o comércio internacional. Eles podem ter mais de 304 metros de comprimento e um calado de quase 15 metros quando totalmente carregados, muito além do que o canal foi originalmente projetado para suportar. No papel, a profundidade autorizada de 14 metros do canal de navegação de Houston parece adequada. Na realidade, muitos navios precisam aliviar suas cargas em alto mar ou esperar a maré alta apenas para passar pelas seções mais rasas. Cada hora extra ancorado consome combustível e dinheiro, e o tráfego pode se acumular atrás de um único ponto de estrangulamento, atrasando os cronogramas do Texas à Ásia. Os riscos ficaram mais evidentes à medida que o transporte marítimo global se intensificava. Nos trechos mais estreitos da Baía de Galveston, até mesmo as manobras rotineiras de passagem deixavam quase nenhuma margem para erro. Os pilotos falavam de quase acidentes em que uma rajada de vento repentina, uma corrente oculta ou uma pequena falha mecânica poderiam ter fechado o canal por horas e deixado bilhões de dólares em carga retidos em alto mar. Para uma economia tão ligada a essa via navegável, a matemática tornou-se implacável. Um único petroleiro atrasado poderia apertar o fornecimento de combustível em vários estados. Um navio porta-contêineres parado poderia paralisar fábricas a centenas de milhas terra adentro. A mensagem para Houston estava clara. O canal não estava falhando, mas estava ficando para trás. E não fazer nada custaria mais do que reconstruí-lo. Essa percepção levantou uma questão. Se a artéria não podia ser substituída, seria possível reconstruí-la? A resposta chegou na forma do projeto de engenharia costeira mais ambicioso que o Texas tentou em uma geração. Dentro do Projeto 11.
O esforço para reconstruir o canal de navegação de Houston passou a ser conhecido como Projeto 11. A 11ª grande expansão, desde que a via navegável foi inaugurada em 1914. No papel, é uma tarefa direta: alargar o canal, aprofundá-lo e remover os gargalos que atrasam o comércio global. Na realidade, é uma das operações de dragagem mais complexas dos Estados Unidos, desenvolvendo-se ao longo de 40 milhas de águas movimentadas e influenciadas pelas marés. O objetivo é preciso. Os engenheiros irão ampliar trechos críticos da Baía de Galveston de cerca de 161 metros para quase 213, espaço suficiente para que navios modernos passem com segurança sem depender do Texas Chicken. A profundidade aumentará para aproximadamente 14 metros, permitindo que embarcações de maior calado entrem totalmente carregadas em vez de descarregar carga no mar. Para atingir essas metas, o projeto precisará remover dezenas de milhões de jardas cúbicas de areia, lama e argila, um volume que preencheria dezenas de estádios esportivos. O trabalho começa no fundo do mar. Dragas de sucção e corte ancoram-se em posição, abaixando cabeças de aço equipadas com dentes rotativos. À medida que a máquina tritura os sedimentos, bombas potentes puxam a mistura por tubulações flutuantes que serpenteiam pela água. A operação nunca para de verdade. Mesmo à noite, as luzes das embarcações de dragagem projetam longos reflexos pela baía, enquanto as equipes monitoram medidores de profundidade, medidores de fluxo e mudanças de maré. Cada corte precisa ser exato. Remover pouco demais deixa uma elevação rasa que pode raspar o quilha de um navio. Remover demais pode desestabilizar estruturas próximas ou alterar correntes de forma que causem erosão nas margens. O Corpo de Engenheiros do Exército e o Porto de Houston acompanham a escavação em tempo real via sonar e GPS, ajustando a estratégia a cada mudança de maré ou do tempo. Até 2029, o canal estará mais largo, mais profundo e muito mais resiliente. Mas a transformação não é definida apenas pelo que é removido. Igualmente importante é o que deve ser feito com a enorme massa de areia e sedimentos retirada do Golfo. Um desafio que traz sua própria história, riscos e oportunidades. O que acontece com toda essa areia? Remover milhões de metros cúbicos de sedimento do Golfo é apenas metade do desafio. A parte mais difícil é decidir para onde tudo isso vai. O material dragado não pode simplesmente desaparecer. Ele precisa ser colocado, modelado, armazenado ou reutilizado com cuidado, porque uma decisão errada pode criar novos problemas ambientais tão rapidamente quanto resolve os problemas de navegação. O Texas já aprendeu essa lição antes. Por décadas, o sedimento dragado do canal de navegação de Houston foi acumulado em grandes áreas de deposição próximas a comunidades como Galena Park e Pleasantville. Parte desse material continha vestígios de poluentes industriais, metais pesados, pesticidas e hidrocarbonetos absorvidos ao longo de gerações de atividade petroquímica. Quando o vento levantava a poeira ou as tempestades lavavam os montes, os moradores próximos sentiam os efeitos. Essas memórias ainda moldam as conversas públicas sobre cada nova fase de dragagem. O Projeto 11 está determinado a não repetir essa história. Hoje, as equipes ambientais mapeiam cada lote de sedimento, testando sua composição antes de decidir seu destino. Material limpo é bombeado para locais designados na Baía de Galveston, onde se torna a base para algo surpreendentemente esperançoso: novas zonas úmidas, áreas de estabilização de pântanos e ilhas para nidificação de aves. Engenheiros já restauraram centenas de acres de habitat costeiro, criando zonas de amortecimento que absorvem as ondas de tempestade e sustentam pescarias que antes declinavam sob pressão industrial. Alguma argila e areia dragadas também são usadas para reconstruir linhas costeiras erodidas, reforçando defesas naturais que protegem portos, cidades e infraestruturas energéticas vitais. Outras partes são armazenadas em áreas de deposição de longo prazo projetadas com salvaguardas modernas, concebidas para conter o escoamento e prevenir os tipos de contaminação antes observados em locais de descarte mais antigos. Nada nesse processo é simples. Bombas podem entupir, correntes podem mudar e uma única tempestade pode remodelar meses de nivelamento cuidadoso. Mas o esforço reflete uma mudança mais profunda. Isso já não é apenas dragagem para navegação. É dragagem para resiliência, tentando fortalecer as próprias linhas costeiras que tornam o canal possível.
E enquanto o Texas trabalha para garantir seu futuro, outra força ao longo do Golfo está correndo rumo ao mesmo objetivo, impulsionando a região para uma competição silenciosa, mas acelerada. O México responde. Enquanto o Texas remodela o fundo do mar, outra transformação está acontecendo do outro lado do Golfo. O México está investindo bilhões em seus próprios portos, desencadeando uma disputa silenciosa por comércio, influência e domínio marítimo. O mais ambicioso desses esforços surge ao longo da costa de Veracruz, onde uma expansão maciça está transformando o porto histórico em um dos portões mais capacitados do hemisfério. O projeto foi concebido para aumentar a capacidade de Veracruz para quase 95 milhões de toneladas por ano, quase triplicando seu volume anterior. Um quebra-mares que se estende por mais de 4 quilômetros no Golfo, o mais longo da América Latina. Agora protege os terminais recém-construídos de tempestades e mares agitados. Essas melhorias não são simbólicas. Elas permitem que embarcações maiores atracem, que calados mais profundos naveguem com segurança e que cadeias logísticas de alto volume operem com bem menos atrasos. Mais ao norte, o porto de Altamira passa por sua própria evolução. Antes um modesto porto industrial, ele agora adota sistemas automatizados de rastreamento, gestão digitalizada de cargas e terminais petroquímicos expandidos. Juntos, Veracruz e Altamira formam um corredor em ascensão que pode remodelar o papel do México no transporte marítimo norte-americano. As implicações atingem diretamente o Texas. À medida que Veracruz se torna mais capaz, as rotas de transporte que antes dependiam de Houston podem se diversificar. Fabricantes em busca de eficiência pesarão custos de combustível, congestionamento portuário e tempos de trânsito. Cada melhoria na costa mexicana impulsiona a região para um novo equilíbrio, onde os fluxos comerciais mudam conforme a infraestrutura, e não apenas por geografia. Esta não é uma rivalidade marcada por manchetes. Trata-se de uma recalibração longa e constante. E, enquanto o México acelera sua modernização, o Texas corre para garantir que seus próprios canais continuem sendo o caminho mais rápido, seguro e confiável para o coração dos Estados Unidos. Sob o Golfo, os dragas continuam escavando, remodelando uma costa que se recusa a ficar parada. O Texas aprofunda seus canais, o México constrói seus portões e o fundo do mar se move entre eles. Se você quer mais histórias aprofundadas como esta, assine e fique conosco enquanto exploramos o mundo em transformação sob nossos pés.